Ótimo dia, filhos de Deus. Nosso devocional Pedras Preciosas, do grego, autor Rick Renner. Hoje, 8 de julho. Título: Expelirão demônios. Texto base, Marcos 16, verso 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Em várias ocasiões, durante o meu ministério, tive de lidar com manifestações demoníacas. Lembro-me de uma vez em que um jovem adolescente satanista veio para a frente ao fim uma de minhas reuniões em uma grande igreja. Naquela noite, aquele rapaz percebeu que os poderes de Satanás haviam tomado sua mente cativa. Por isso, apresentou-se para receber oração e ser liberto. Enquanto eu orava por uma pessoa após outra, pude ver claramente à distância que aquele jovem emitia sinais espirituais de uma presença maligna muito forte. Ao me aproximar dele, senti que ele estava envolvido em algum tipo de atividade sobrenatural. Quando por fim cheguei ao jovem, ele me olhou com os olhos tão apertados que pareciam não mais do que pequenas fendas em seu rosto. Olhando em seus olhos, senti como se um demônio estivesse me olhando por trás do rosto dele. Ao ver a condição daquele jovem, percebi que ele estava falando sério sobre ser ajudado. Foi necessária muita determinação para ele empurrar para o lado aquela força manipuladora e ir até a frente do auditório da igreja. Quando impus as mãos sobre o jovem naquela noite, seu corpo começou a tremer violentamente ao reagir ao poder de Deus. Tremendo sob o peso do poder de Deus, ele caiu no chão, desmoronando perto dos meus pés. Deitado ali sob o poder eletrizante de Deus, que percorria todo o seu corpo, ele gritou como se algo estivesse tentando sair. Quando me inclinei para orar por ele pela segunda vez, a horrível influência demoníaca que eu havia mantido cativo o soltou e foi embora imediatamente. Este é apenas um exemplo de lidar com os endemoniados que encontrei durante nossos anos na antiga União Soviética. Tivemos tantos casos que eu não seria capaz de começar a enumerá-los. Quando o ateísmo tomou o poder, as pessoas se voltaram a fenômenos psíquicos para satisfazer sua fome espiritual, como você pode imaginar, e isso abriu as comportas para a atividade demoníaca na vida de milhares de pessoas. Então, o que fazemos quando confrontamos uma infestação demoníaca na vida de alguém? Exercemos autoridade sobre ela em nome de Jesus e as expulsamos. Em Marcos 16, verso 17, Jesus disse: Em meu nome expelirão demônios. A palavra expelirão vem da palavra grega ekbalo, composta pelas palavras ek e balo. Ek significa para fora e balo significa lançar. Quando combinadas em uma única palavra, seu significado é lançar fora, como desalojar alguém de um lugar, expulsar ou expelir. Historicamente, era usada para descrever uma nação que removia seus inimigos a forças para além de suas fronteiras. A palavra demônios vem da palavra grega daimonion. No tempo de Jesus, o povo em geral acreditava que os demônios povoavam firmemente as regiões mais baixas e mais densas do ar, e que esses demônios eram a principal causa da maioria dos desastres e do sofrimento que ocorriam na terra. Acreditava-se que os espíritos demoníacos entravam em contato com os seres humanos principalmente por meio de práticas ocultas, como magia, feitiços, necromancia ou a participação da pessoa no paganismo religioso, que se concentrava em tais atividades sobrenaturais. Vale ressaltar que o mundo em que Jesus viveu acreditava geralmente que espíritos demoníacos eram a principal causa da doença mental ou insanidade. Os antigos também acreditavam fortemente que os espíritos demoníacos eram organizados e dispostos segundo toda uma hierarquia de poder. Isso está em total concordância com a imagem que Paulo nos traz em Efésios 6, verso 12, onde descreve a hierarquia do reino do diabo.
Atualmente, tendemos a pensar na expulsão de demônios em termos de ordenar um espírito demoníaco a sair do corpo ou da mente de uma pessoa. Certamente, esse é um aspecto de expelir demônios. Precisamos ser rápidos em exercer autoridade sobre os demônios dessa maneira quando reconhecemos a sua atividade. Em diversos lugares dos evangelhos, vemos exemplos de Jesus expulsando demônios. Os exemplos incluem Mateus 8,16, onde está escrito: com a palavra expeliu os espíritos. A palavra expeliu também provém do grego ekbalo, que significa expulsar forçosamente. Ela nos diz que Jesus literalmente chutou aqueles demônios para fora da vida das pessoas. Mateus 9,34, onde até mesmo os fariseus reconheceram a autoridade de Jesus sobre os espíritos demoníacos, mas os fariseus murmuravam: ele expele os demônios. Essa palavra expele também provém da palavra ekbalo, que significa que até mesmo os fariseus reconheciam que Jesus literalmente lançava demônios para fora da vida das pessoas. Mateus 10:1, que diz: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir. Mais uma vez, a palavra expelir provém da palavra grega ekbalo. Jesus não só expeliu demônios da vida de pessoas, mas também comissionou e ungiu seus seguidores para fazerem o mesmo. Marcos 16:17 deixa muito claro que expelir demônios é uma responsabilidade que todo crente possui. Jesus nunca foi procurar demônios. Nós também não devemos fazê-lo. Porém, quando eles aparecem, devemos agir como Jesus agiria, exercendo autoridade sobre eles e expulsando-os da vida das pessoas, libertando-as assim do controle demoníaco. Os demônios também eram considerados a principal força por trás do ocultismo, da feitiçaria, da bruxaria e do paganismo. Portanto, a remoção dessas práticas era vista como outro aspecto da expulsão de demônios. É por isso que eventos como aquele registrado em Atos 19, verso 18 e 19 eram tão sérios. O texto diz: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também, muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Observe que o versículo 18 diz que aqueles novos convertidos foram e confessaram as suas obras. Essa palavra obras provém da palavra grega praxis, que definitivamente se refere a artes mágicas, encantamentos, feitiços ou qualquer item ou atividade relacionada com bruxaria ou feitiçaria. Em seguida, o versículo 19 fala daqueles que estavam envolvidos com as artes mágicas. Isso vem da palavra grega periegos, que se refere a tudo que está ligado à prática de bruxaria ou feitiçaria. Esse versículo nos diz também que as pessoas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. A palavra livros vem da palavra grega biblios. Atualmente, nossa ideia de livro é o que você está lendo agora. Porém, na antiguidade não havia livros de capa dura. Em vez disso, a palavra bíblios se referia a rolos ou pergaminhos. Esses rolos e pergaminhos eram extremamente caros, porque as informações contidas neles eram escritas à mão. Porém, dado que aqueles novos convertidos queriam expelir de sua vida toda atividade demoníaca, eles os queimaram diante de todos. A palavra queimaram vem do grego katakaino, que significa queimar totalmente ou queimar completamente. Isso era feito como uma declaração pública de que eles estavam removendo permanentemente aqueles objetos de sua vida. Eles estavam chutando o mal para fora do seu meio e anunciando publicamente que nunca poderiam voltar no tempo e retornar àquelas atividades passadas. Uma vez queimados aqueles livros, isso significava que o mal havia sido expulso da vida deles.
Então, quando você pensa em expelir demônios, não pense somente em exercer autoridade sobre um demônio que grita e berra e ordenar que ele saia de um indivíduo. Parte de expelir demônios também está em remover qualquer coisa associada a artes mágicas, encantamentos, feitiço ou a qualquer item ou atividade relacionada com feitiçaria ou bruxaria. Se você estudar a história da igreja, descobrirá que os primeiros crentes estavam tão convencidos de que isso era vital para a remoção do mal que desfiguraram as estátuas pagãs e destruíram lugares de práticas religiosas pagãs. Ao lidar com pessoas endemoniadas, exerça autoridade sobre esses espíritos malignos e expulse-os. Jesus o ungiu para fazer isso e você pode fazê-lo. Porém, não se esqueça de que romper todos os laços com práticas ocultas também faz parte do processo. Limpe a pessoa e depois limpe o ambiente. Remover todos os objetos malignos de propriedade de alguém faz parte da verdadeira libertação e do arrependimento. Portanto, certifique-se de queimar todas as pontes para o passado, a fim de demonstrar que você está realmente expulsando todo o mal de sua presença. E ajude aqueles a quem você está ministrando a fazerem o mesmo. Minha oração para hoje. Senhor, dá-me a coragem de levantar a voz e exercer autoridade sobre demônios. A tua palavra declara que tu me destes poder sobre todos os espíritos imundos. Estou pronto para usar esse poder para levar a liberdade à vida das pessoas que estão escravizadas. Ajuda-me a saber como melhor ministrar a pessoas que se enquadram nessa categoria, para que a liberdade delas possa ser total e completa. Assim eu oro em nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso ousadamente que tenho autoridade sobre todos os espíritos malignos. Não tenho motivo para ter medo dele. Jesus me deu poder e autoridade sobre todas as obras do diabo. Quando sou confrontado com uma manifestação demoníaca, falo com ela, exerço autoridade sobre ela e a expulso em nome de Jesus. Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Para refletir. 1. Você consegue pensar em um momento em que encontrou uma pessoa que você acreditou estar realmente endemoniada? Qual foi a sua reação imediata ao perceber que estava sendo confrontado por uma entidade espiritual maligna falando por intermédio de outra pessoa? 2. Você já exerceu autoridade sobre um espírito demoníaco e ordenou que ele deixasse a vida de outra pessoa? Em caso afirmativo, o que aconteceu? Em caso negativo, há um motivo para você nunca ter usado o poder e a autoridade que Jesus lhe deu para fazer isso? 3. Você já havia considerado a remoção de itens e objetos de ocultismo como uma faceta da expulsão de demônios? O que você pensa sobre isso e de que maneira isso afeta a sua visão dos objetos que você tem em sua casa ou apartamento neste momento? Sejamos abençoados na prática da palavra.